e anda muito preocupado com você. Não importa o teu estado, ele vê o coração. Ele é meigo e não faz acepção. Eu senti amor eterno quando vi a sua luz. Tudo isso fez no nome de Jesus. Aleluia, canto bem alegre. Quando canto tenho vontade de chorar. E se chora é de alegria, pois eu sinto a sua luz. Estou seguro sim em nome de Jesus. Posso ver por todos os lugares. Som. Glória a Deus. Som. Ei. Na paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta manhã, o Senhor já preparou para mim e para você. Na semana, creio eu, assim como foi na minha vida, espero que na sua também tenha sido uma semana abençoada, uma semana que Deus cuidou de cada um de nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que confia nele, com certeza Ele nunca vai desamparar. Deus é sempre o nosso refúgio, Deus é sempre a nossa fortaleza, e é Ele que tem nos sustentado todos os dias da nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Deus, sem o Todo-Poderoso, nós não conseguiríamos vencer muitas das vezes a nossa luta, a nossa batalha. Uma batalha que não é fácil, mas aquele que procura estar na presença de Deus, Deus sempre está cuidando daqueles que realmente procuram a sua presença em sua vida. E como nós procuramos a presença de Deus em nossa vida? Crendo nele, confiando nele, fazendo aquilo que ele pede, e sejamos abençoados, nós sejamos protegidos pelo Criador. Porque não existe ninguém, nem vai existir alguém que vai cuidar da tua vida, a não ser Jesus Cristo. Muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, e muitos confiam na sua própria força, nas suas mãos. Mas tudo tem limite, tudo tem
o fim. Mas Jesus Cristo, Ele é o único que não tem fim. Jesus Cristo é o único que não tem nem início, nem fim. Ele sempre existiu, que é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, eu estou aqui nesta manhã para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar esse Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus Cristo, Ele deixou a ordem os seus discípulos, e quando Ele escolheu os seus 12 discípulos, Ele ensinou, Ele preparou, mas Ele disse que iria voltar para o seu trono, porque Ele foi o próprio Deus que saiu da sua glória, se fez homem, para vir aqui nesse mundo, para que nós pudéssemos alcançar a nossa libertação, a nossa salvação, através da sua morte, da sua entrega, e seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele veio e pagou um preço muito caro. Nem eu e você conseguiríamos pagar um preço tão caro, que é o preço do pecado. Desde o início, no Jardim do Éden, o primeiro casal que era para obedecer o que ele havia dito, mas desobedeceu. Por causa da desobediência, entrou o pecado no mundo. O pecado contaminou todos, a terra inteira. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. E o maligno está aí. O maligno está nesse mundo para trazer desordem, para trazer confusão, para trazer tudo que ele pensa. Mas nós temos um refúgio, que é Jesus Cristo. Nós temos um refúgio, nós temos aonde nós esconder, nós temos aonde nos ficar livre da maldição que caiu sobre o mundo e sobre a terra. Nós alcançamos a graça através da morte de Jesus Cristo na cruz. E Ele morreu para que eu e você fizesse as nossas próprias vontades, os nossos desejos, a nossa carne. Mas fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E que eu venho aqui nessa manhã e anunciar para você esse Jesus. Esse Jesus, através dele, é a única maneira de eu e você ser salvos. É o único meio de ser humano escapar da condenação eterna. Jesus Cristo é o único meio de ser humano se libertar das garras do diabo. A palavra de Deus fala que ele veio para roubar, destruir e matar. Mas de que forma o diabo te roubou? Tudo aquilo que tuas carnes quer satisfazer. O trabalho, a semana inteira, trabalho o dia, para ficar no final da tarde se envolver com aquilo que não trouxe. Gasta o seu dinheiro de bebedeira, gasta o seu dinheiro no cigarro, gasta o seu dinheiro com prostituição. Tudo isso é a maneira que o diabo trabalha na vida do ser humano. É dessa forma que o diabo oferece as coisas que o homem acha que para ele é agradável. E foi
dessa forma que o diabo enganou Adão e Eva. Lá no jardim, onde eles teriam uma vida abençoada, que não precisava trabalhar, que não precisava se esforçar, porque Deus tinha preparado tudo para que eles não tivessem como derramar o suor no seu rosto. Mas Deus disse para não tocar na árvore do jardim da vida. No meio do jardim tinha todo tipo de árvore, todo tipo de animal que Deus criou, fez tudo. E por último Deus fez o homem e a mulher e colocou ele para cuidar de tudo. Mas ele disse: não comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Mas o diabo veio até Eva e disse para ela: não é assim, Deus está mentindo. Porque se vocês comerem, vocês vão ser inteligentes, vocês vão ter sabedoria. Igual a ele. O diabo é mentiroso. É o pai da mentira. E se ele ser o pai da mentira, ele quer convencer o ser humano a viver a mentira, no engano. Ele é mentiroso. Mentiu para aquele casal. No pecado entrou no mundo. Deus expulsou aquele casal do jardim e colocou 2 anjos na entrada do jardim com a espada para que ele nunca mais entrasse. E Deus disse: agora vocês vão trabalhar, vocês vão cuidar da terra, vocês vão cavar, plantar, comer dos seus próprios suor. Vocês vão ter espinhos de Deus na frente. Vocês vão derramar o suor no teu rosto. É por isso que o ser humano hoje tem que trabalhar até morrer. Até morrer você tem que trabalhar. A não ser que você vive naquilo que o diabo oferece, roubando, enganando. Mas se você querer viver honestamente, você tem que trabalhar o resto da sua vida. É assim que comecei a o diabo, ele continua enganando as pessoas. O diabo continua enganando o ser humano. Oferecendo aquilo, sempre que o ser humano desviar os caminhos de Deus. O duro é que o ser humano gosta de viver mentira. O ser humano, muitas vezes, deixa de obedecer a Deus para ouvir a voz do diabo. Por isso que eu estou aqui para apresentar Jesus Cristo como o nosso único suficiente Salvador de nossas vidas. Somente Ele tem poder de nos libertar dessa maldição que é o pecado. E se Ele veio escolher seu versículo, o Senhor, mas Ele disse que voltaria a sua glória. Mas não aceitaram Jesus. Não aceitaram Jesus aqui nesse mundo. O povo veio para aqueles que eram seus, os judeus, e eles rejeitaram. Mas nos tinham, pela sua misericórdia, nós vencemos a graça de Jesus Cristo. E através dessa graça e pela fé. Fé em Jesus, na sua morte de cruz. Derramou seu sangue, todo o seu sangue ali na cruz do Calvário para nos libertar das garras do diabo. É isso que nós temos que fazer, ter fé nesse Jesus Todo-Poderoso.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que não tem fé não agrada a Deus. E não tem como você alcançar uma salvação se não for pela fé. E só para outra vez, o Evangelho de Jesus Cristo, que a nossa fé cada dia vai aumentando. Em Romanos 8,17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta manhã, trazendo a mensagem de Jesus Cristo, pregando o Evangelho da salvação, para que você possa crer e ter fé. Porque se você não decreta da palavra de Deus, é porque você não quer ser salvo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de Marcos 16, e diz assim: Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, depois que ele foi ressuscitou, ele apareceu para os 12 e disse para eles: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Não sou eu que estou condenando você, não sou eu que estou querendo te acusar, não, mas a palavra de Deus que fala. Ele disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então, se você vai passar a acreditar mais na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Vou repetir para você. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu não estou aqui para falar para você de placa de igreja. Eu não estou aqui para anunciar nome de ninguém. Eu não estou aqui para falar de nome de instituição. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Jesus não foi religioso. Jesus não tinha religião. Se você falar para você que Jesus Cristo era católico, Jesus Cristo era evangélico, Jesus Cristo era isso, Jesus não tinha religião. Ele veio pregar a salvação. Ele veio mostrar o caminho da verdade. Porque a palavra de Deus em Mateus 8,32 Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mateus 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai conhecer a verdade ouvindo a palavra. Você só vai conhecer a verdade estudando as Escrituras. Mas a palavra de Deus fala: mais bem-aventurado é aquele que pratica. Porque se você não ouvir a palavra de Deus, você não dá crédito na palavra de Deus. Se você é o Evangelho de Jesus Cristo, está sendo anunciado por todo mundo.
Mas se você não dá crédito de ouvir que está se envolvendo com as coisas do mundo, com a tua bebedeira, com a tua cachaça, com a tua droga, com a tua maconha, é isso que o diabo oferece. Mas a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade me libertará. Ouvido, lendo, e mais bem-aventurado é aquele que pratica. Mas se você ler, se você ouvir, e se você não praticar, é inútil. É inútil tudo. O fim está acabando. O fim está próximo. Então, na hora de você chegar mais a Deus, é na hora de você ter mais compromisso com Deus. Porque Jesus Cristo, na palavra de Deus, em Mateus 11:28, vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, cansado, sobrecarregado, desanimado. Jesus Cristo está falando: venha a mim. Não é atrás de homens, não é atrás de presidente, não é atrás de político, não é atrás de jogador de futebol, não é atrás de pagodeiro. Jesus Cristo diz: vinde a mim. Mas nós vivemos uma geração que troca Deus por tudo isso. Uma geração que troca Jesus Cristo, que fez o seu sacrifício, que morreu, por tudo isso. Tudo que o governo manda, o ser humano tem que obedecer. Tem que obedecer o meu líder. Mas o verdadeiro líder, aquele que nos amou de uma maneira tão grandiosa, um amor que ninguém tem, aquele que entregou a sua própria vida e morreu por mim, por você, muitas das vezes você não quer obedecer. Porque ninguém vai entregar a sua vida por você. Ninguém vai morrer pela tua causa. Porque hoje em dia, o isolamento do povo está cada dia pior. Ninguém ama mais ninguém. Muitos querem ter vantagem em cima do seu próximo. Dá uma de amigo, mas muitas das vezes na hora vai pensando de como levar vantagem. Mas aquele que nos amou de uma forma tão grandiosa, entregou a sua vida, derramou seu sangue, muitas das vezes não quer obedecer. Porque ele nos amou tanto que morreu. E nos ressuscitou pelo terceiro dia. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo não está pregado numa cruz para você ficar ali adorando uma cruz com Jesus Cristo crucificado. Aguardando aquele dia, quando o Pai determinar o grande dia. Está próximo esse dia. O grande dia está chegando. Mas nós vivemos uma geração que não quer saber da verdade. Uma geração que prefere mais mentira e engano. O Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Não tem limite para ninguém. Todos têm a liberdade de conhecer o Evangelho. Como eu já disse, o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa. O Evangelho de Jesus Cristo é servir a Deus. Ser
servir a Deus é o quê? É você se renunciar da sua vida pecaminosa. É você largar essa vida miserável que você está levando, envolvido na imundícia desse mundo, envolvido nas coisas que estão te matando, tanto na carne como espiritualmente. Jesus Cristo disse no Evangelho de João 14,6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, Jesus Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro recurso, nem tem outro meio. Não tem outro caminho a não ser por Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não adianta você ficar adorando outras coisas a não ser Jesus Cristo. Não adianta você ficar crendo naquilo que não pode fazer nada por você. Não adianta você entregar a tua vida numa estátua que está ali, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Isso é engano e mentira. Somente aquele que morreu, aquele que entregou sua vida por nós, mas hoje ele vive. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, somente ele. Eu sou o caminho, Jesus Cristo falando, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então está na hora de não fazer mudança. Está na hora de tomar atitude. Está na hora de se converter. Vocês mais caminho, porque no céu não entra imundícia. No céu não entra sujeira, porque Jesus Cristo é santo, é pureza. Jesus Cristo, ele nunca teve pecado, mas nós estamos em pecado, e só através dele nós ficamos livres desse pecado. Mas de que forma? Mudança de vida, mudança de atitude, renunciando às coisas desse mundo e vivendo para Cristo. É o único meio de alcançar a salvação. É o único meio de um dia estar ao lado de Jesus. É a única maneira. Mas se você anda cometendo pecado escondido, achando que Deus não está vendo, mas ele vê tudo. Porque hoje em dia parece que está sendo por meio de pecado. É isso o engano do diabo, do inimigo. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não existe. Atos 4:12. É a palavra de Deus que eu estou pregando. Eu não estou pregando as minhas palavras, mas a palavra do Todo-Poderoso. A palavra do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Mas se você não quer ouvir, isso não é problema meu. Mas meu dever é falar e pregar a verdade. Por isso que Jesus Cristo escolhe os seus filhos. Jesus Cristo se separa. Jesus Cristo, ele os viu. Ele via. E via porque ele confia naquele que vai falar o nome dele. Porque o nome de Jesus Cristo tem que ser respeitado. E uma geração hoje que está respeitando mais homens. Uma geração que quer obedecer homens.
Uma geração que se prostra diante de homens e muitas das vezes deixa Deus de lado. Aonde você quer chegar dessa forma? Se a salvação não existe de novo, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus. Somente nós conseguimos. No Evangelho de João 3,16 vai dizer assim que Deus amou o mundo de uma tal forma que Ele entregou seu Filho Jesus. Entregou seu Filho Jesus. Ele amou o mundo de tal forma que Ele entregou seu único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E se você não crê no Evangelho de Jesus Cristo, se você não dá ouvido, se você não despreza o Evangelho de Jesus Cristo, o preço vai ser caríssimo. Que a Bíblia vai falar num fogo eterno. Em Apocalipse, vai dizer que ali, aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre. E aquele que não aceita Jesus Cristo, aquele que não obedece, aquele que não tem mudança de vida, aquele que não se converte a Jesus Cristo, como seu único suficiente Salvador, a Bíblia vai nos dizer que são lançados no lago de fogo e enxofre. Você já imaginou um lugar desse? Lago de fogo e enxofre, onde eternamente vai estar ali. Irmão, ao invés de entregar sua vida para Jesus e viver do jeito que Ele quer, e viver eternamente ao lado de Jesus. A escolha é de cada um. A escolha cabe cada um de nós. Você é livre. Você tem toda a liberdade da sua vida de você fazer o que você quer. Você tem liberdade. A escolha, você tem livre arbítrio de fazer da sua vida o que você quer. Você não vai conseguir entrar no reino de Deus da maneira que você quer, mas da maneira que Jesus Cristo quer. Não adianta dar desculpa. Não adianta naquele dia depois que você morrer, porque hoje você vai morrer, e vai chegar diante de Deus, querendo enfrentar desculpa, que ninguém te falou o Evangelho. Porque a Bíblia fala que todos vão ficar diante do trono de Deus para prestar as suas contas, as suas obras. Mas o que você está fazendo para que você realmente possa ser aprovado? A escolha é sua. A escolha é de cada um, mas tem um problema. Dependendo da tua escolha, é onde vai existir a salvação e a condenação. Como você escolhe hoje? Que escolha você faz hoje? Há dois caminhos. O caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à condenação eterna. O caminho que vai levar à salvação, a Bíblia fala que a porta é estreita. Vamos ser a porta estreita. Não é fácil. É difícil? Não. Quem obedece não é difícil. Estreito porque não podemos fazer nossas próprias vontades. Estreito porque é a ordenança de Jesus. Mas a porta larga não dá. Você faz da sua vida o que você quer.
Você pode encher a cara de cachaça, pode fumar droga, tanto que quer, pode estar prostituindo da maneira que você quer. Mas o problema é que não entra no reino de Deus. Não adianta falar que não é puro. Você ouviu, não vai ter desculpa no tempo, mas ninguém me falou, mentira. Porque tem livro das obras, vai ter um livro ali escrito, contando a tua vida. Todos os dias da tua vida está sendo registrado. Todo dia da sua vida está sendo registrado. Um dia, 3 de janeiro de 2025, a palavra foi pregada, mas você não quis ouvir. Virou as costas. Capaz de ouvir, os ouvidos para não dar ouvido. Vai lá, registrado. Mas bem-aventurado aquele que ouve e pratica e tem mudança de vida. Esse é bem-aventurado. Jesus, ele escolheu seus discípulos, preparou, enviou, e após ele subir ao trono novamente, ele desceu, mas voltou depois da sua morte, preparou um lugar para aqueles que realmente aceitar ele, viver da maneira que ele quer. Ele escolheu seus discípulos, ensinou e enviou. E ali eles começaram a pregar. E Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, onde a Bíblia vai falar, que eu quero ler falar uma passagem aqui para você, que tem Atos, os Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, ficaram aflitos, em seu coração perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faríamos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberei o dom do Espírito. Versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamou. E, com muitas outras palavras, isto testificava, exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pois que foram batizados os